Você sente que poderia vender mais, mas mesmo você ou seu vendedor apresentando bem o produto, demonstrando todos os benefícios, as vendas elas não estão acontecendo como queria, é muita reunião, muita apresentação, mas pouca venda. Provavelmente, um dos problemas pode ser a falta de conexão, a gente chama de rapport, né. E o que que significa isso? Falta de conexão entre o vendedor e o cliente. E isso é muito comum, né, as apresentações de vendas, geralmente elas acabam sendo muito frias, muito direta ao ponto, sem conexão. E uma coisa muito ruim que acaba acontecendo quando o vendedor ele não gera conexão com o cliente, o que que é conexão? É aquele clima legal, aquele clima entrosado, onde, parece que tem 2 amigos conversando ali. O problema nesse caso, uma coisa ruim que acontece é que você não tem um diferencial competitivo. Geralmente, quando a gente faz reuniões aqui, quando eu faço reuniões com clientes, praticamente eu acho que umas 90% dessas reuniões, as pessoas saem sorrindo, felizes, me elogiam muito no final da reunião, que gostou da reunião, que foi uma apresentação bacana, que eu me vendi bem. Na verdade, eu não me vendi, simplesmente eu fui simpático, eu fui uma pessoa cordial, eu fui uma pessoa que gerou rapport com o cliente, gerou conexão. E aí, muitas vezes, quando o vendedor termina a reunião, ele já saca que não foi uma reunião legal, não foi uma reunião boa, e ele fala: "Cara, por que que esse cliente não engajou tanto? Será que minha reunião foi boa? Será que não foi?" E aí, no final, acaba que vocês não entendem, né, por que que as vendas não estão acontecendo, por que que os clientes não estão engajando tanto, porque você está perdendo vendas para a concorrência. E aí eu vou te explicar como resolver isso nesse vídeo. Então, o que que você tem que fazer nesse cenário, tá? Seja você gestor, seja você o próprio vendedor. Primeiro ponto, primeira coisa que você vai fazer, assista às reuniões que o seu vendedor ou que você, vendedor, está fazendo, tá? É muito importante gravar todas as reuniões de venda, todas as apresentações de venda para o cliente, para que você consiga reassistir, tanto como gestor, para avaliar e dar feedbacks, quanto para que você também, vendedor, consiga visualizar como que está sendo a sua performance. Porque durante a apresentação, durante o bate-papo, você não consegue se ver, você não consegue se observar. Então, primeiro ponto muito importante, antes de eu chegar lá nas dicas, assista a gravação ou, se você não tem esse hábito, se a sua equipe gestor não tem esse hábito de gravar as reuniões, por favor, implemente isso logo, para hoje, para você começar a gravar as reuniões a partir de agora e começar a observar como que está sendo o comportamento e como que está sendo ali, quais os pontos de melhoria que você pode implementar na sua equipe. E aí, feito isso, qual é o segundo ponto que você tem que observar? Assista essas gravações, assista as reuniões, ou se você não tiver gravações, mas já tiver uma reunião amanhã, entra na reunião e observa, tá, com o seu vendedor, para que você consiga entender ali quais os pontos de melhoria, mas já comece a gravar. E aí, se você identificar que as reuniões elas estão muito frias, o que que eu quero dizer com reunião fria, Cido? Talvez você não tenha a mesma percepção que eu, porque eu já tenho o olho treinado quanto a isso, né? Eu já treinei várias equipes ali, já treinei vários vendedores quando eu trabalhava na V4, então eu fui gestor também lá, eu passei pelo mesmo processo, eu fui vendedor, fui a pessoa que qualifica, fui a pessoa que vende. Eu consigo observar, eu aprendi isso, né, com uma das pessoas que na minha percepção, é muito natural e é uma das melhores pessoas que eu conheço, que faz uma conexão muito boa de rapport, que é o Matheus Dornas. Eu aprendi isso com ele e isso mudou muito meu patamar de vendas. Então, o primeiro ponto, se você estiver observando que a venda, que a apresentação do vendedor, ela está indo muito direto ao ponto, o que que é direto ao ponto? Gente, regra básica, começou a reunião com o cliente, você começa a bater um papo nos primeiros 10 segundos e você pode falar ali de algum assunto que seja relevante e gere conexão com esse cliente, para que ele seja descontraído. Ele já está acostumado a fazer muitas reuniões como essa, então a maioria dos vendedores já vão direto ao ponto, já começa a falar do produto ou do serviço. Se o seu vendedor está fazendo isso, ele está indo direto ao ponto, tome cuidado, e já observa, opa, a gente não está gerando conexão com o cliente. Eu vou dar alguns exemplos depois de como você pode fazer isso. Então, se você identificar que os seus vendedores estão indo direto ao ponto, ou se você, vendedor, identificar que você está indo direto ao ponto, dá uma pausa e começa a analisar, fala, olha, realmente a gente precisa melhorar nas técnicas de rapport. E aí já começa a implementar um treinamento de técnicas de rapport imediatamente. Você vai perceber que isso vai gerar mais conexão e vai aumentar suas taxas de conversão. E aí, depois desse treinamento, depois de aplicar um treinamento com a sua equipe de vendas sobre rapport, analise os resultados, analise ali as próximas 5, as próximas 10 apresentações, tá? E aí você vai começar a ter dados. Olha, realmente melhorou a nossa taxa de performance, a equipe começou a ser mais produtiva, começamos a receber mais retornos positivos, e aí você vai acompanhando isso. E aí, se de fato melhorou, se o resultado realmente foi mais positivo, e eu tenho certeza que vai ser,
crie um processo de vendas, tá? Um processo com playbook e com padrão para que os outros vendedores, os vendedores novatos que entrarem na empresa, não errem pelo básico, não pequem pelo básico. Então, crie um processo de vendas padronizado, onde todo vendedor que já está na empresa e todo vendedor novo que entrar, ele vai seguir aquele processo que já está funcionando, tá? Então, cria um processo de vendas e cria um playbook, um passo a passo do que o vendedor tem que fazer, coloque todas as gravações de vendas ali, tá? Para que o vendedor consiga assistir, ver como que foi, quais são as melhores reuniões ali que são referência, e aí você vai treinando a sua equipe e resolvendo todos esses próximos passos ao longo do caminho. Então vamos lá. Quais são as 8 dicas, as 8 estratégias que eu quero te passar aqui para que você melhore o rapport da sua equipe? Estratégias de rapport que vão aumentar suas taxas de conversão, vão gerar mais oportunidades, ou seja, todas as pessoas que passarem por esse processo, você vai ver nitidamente que elas vão sair mais felizes das reuniões de apresentação e você vai ter mais oportunidades, ou seja, mais pessoas vão ir para a próxima etapa, seja ela envio de proposta, negociação, você vai perceber que vai ter um aumento na taxa de conversão dessas etapas, tá? Então, o processo de vendas, ele é construído ao longo do tempo. E essas 8 dicas, essas 8 estratégias aqui, se você implementar ou aplicar no seu time de vendas, eu tenho certeza que você vai aumentar as taxas de conversão, a taxa de pessoas que chegou na reunião de apresentação e passou para a próxima fase. Ou dá para ser utilizado também, principalmente, no primeiro ponto lá, que é o ponto de qualificação. O ponto de qualificação, na minha opinião, ele é um dos também mais importantes nesse processo, porque é dali que o cliente vai ter a primeira percepção e ele vai decidir se ele vai dar o próximo passo ou não. Primeiro ponto muito importante, antes de começar a reunião, tá? Vendedor, você precisa fazer uma pesquisa. O que é uma pesquisa? Entender qual é a cidade do lead, onde ele mora, o que tem lá perto, se tem praia, se não tem praia, se é calor, se é frio, notícias. Então, em 5 minutinhos, antes de começar a reunião ou antes de você ligar para um cliente, pega o site, vai lá no Google, digita o nome da empresa do cliente, digita o nome do cliente, veja se o cara surfa, veja se o cara gosta de corrida, se ele gosta de motocross. Por que isso? Você está se preparando para entrar na reunião e gerar o rapport. Então, a primeira dica é essa: pesquise sobre o cliente, sobre o lead, para que você consiga ter um contato mais próximo com ele. O que é rapport? Rapport simplesmente é a técnica de você se identificar, se conectar com aquela pessoa, né, para que ela consiga te ouvir e ela consiga te dar atenção. Porque se você chegar na apresentação ou numa ligação já direto ao assunto, aquela pessoa ela não vai filtrar tudo que ela poderia filtrar se ela te desse uma atenção maior. E a gente, provavelmente, vai acontecer com você também, a gente dá mais atenção, a gente ouve mais aquelas pessoas que a gente admira, que a gente confia ou que são amigas da gente, tá? Não significa que você vai estudar tudo sobre a pessoa, mas encontra pelo menos um ponto de conexão para que você consiga entrar num bate-papo e quebre aquele gelo, né? Quebrar o gelo inicial. Segundo passo é você, de fato, se familiarizar com o cliente, com o lead, né? O potencial cliente ali. Nos primeiros 10 segundos da conversa, claro, você se apresenta, deixa ele confortável, você já começa a implementar uma técnica de rapport, que é realmente se familiarizar e tocar em um assunto que você julga ser importante para arrancar, nos primeiros 10 segundos, 15 segundos, um sorriso dele. Tá? O que é um sorriso? Já aconteceu várias vezes de eu entrar em uma reunião e eu vejo que o cara ele é muito bem cuidado, o cabelo ali tá bem alinhado, a barba bem alinhada, e aí às vezes eu até brincava que eu não tenho muita barba, eu falava: cara, que legal, olha, eu queria ter uma barba dessa, hein? Que barba bem alinhada. De fato, o cara tinha uma barba bem arrumada. E aí, o cara, por ele ser uma pessoa que se cuida, uma pessoa vaidosa, ele gosta de ser elogiado por aquilo. Ou às vezes, a pessoa não tinha, talvez ali um cabelo bem arrumado, uma barba bem arrumada, mas eu via que tinha, por exemplo, um quadro lá no fundo do Lobo de Wall Street. Eu falava do quadro do Lobo de Wall Street, porque na empresa que eu trabalhava, na V4, tinha um quadro basicamente daquele também, onde a gente tem muito uma cultura de vendas muito forte. Então, encontra algum ponto de conexão para arrancar o primeiro sorriso, quebrar ele daquele clima, para ele falar: opa, cara, legal, posso me desarmar aqui, eu não estou numa reunião de vendas, eu acho que esse cara aqui é diferente. Tá? E confie em mim, você fazendo isso, você vai se diferenciar da concorrência com toda a certeza, porque a maioria dos outros vendedores, eles não fazem isso. Eles simplesmente abrem a apresentação e vai para o produto. Confie em mim, eu faço pesquisa dentro de mercado o tempo todo, eu vejo que é assim. Então, faça uma conexão nos primeiros 10 segundos, tá? E também não precisa ficar 10 minutos conversando sobre a vida do cara, é bem rápido,
para que você consiga sair um pouco ali daquela zona de padronização, né, que todo mundo faz igual, e você se diferencia, tá? Como vendedor, você vai ser muito mais reconhecido quanto a isso. Terceira dica muito importante é você se espelhar. O que é um espelhamento? É você se parecer em algumas coisas com o lead, né? Com o potencial cliente, a pessoa que está na sua frente ali, seja na reunião de apresentação, seja na ligação. Como que você identifica isso numa ligação? Na hora que você liga para a pessoa, que você conversa com ela, você percebe a tonalidade de voz. Se é uma pessoa mais séria, uma pessoa que ela vai direto ao ponto, ou se é uma pessoa mais descontraída, que tem uma voz mais arrastada. Como que você se espelha? Simplesmente você muda seu tom de voz para se adaptar à conversa com a pessoa, tá? Às vezes a pessoa ela é direta ao ponto. Oi, Cido, tudo bem? Tá, sim. Ou seja, significa que eu vou ser uma pessoa que eu vou ir mais assim. Às vezes fala, oi, Cido, como é que você tá? Tudo jóia? Eu vou me adaptar para aquele modelo de conversa. Isso faz com que a pessoa se sinta mais confortável, né? A gente não gosta de ter uma conexão muito longa com algo que não conecta com a gente, tá? Então, é muito legal. Por que que a gente, às vezes, fica horas conversando com um amigo sobre um assunto e nem vê o tempo passar? Porque tá conectado, fala do mesmo assunto. Aí, quando você fala uma coisa, o outro completa. Cara, e quando, por exemplo, e quando você vai na academia dia de segunda-feira, aí o outro fala, cara, e tá cheio de gente, né? Chega a arrepiar na hora, porque querendo ou não, a pessoa te entende, ela conecta com você. Cara, quando eu vou na academia, perto do carnaval, é um horror, porque tá cheio de gente, o outro fala, nossa, é mesmo, eu não aguento mais. Então gera uma conexão. Então, esse é um ponto que você tem que fazer, você tem que se espelhar. Como que você faz isso numa reunião de apresentação? Detalhes importantes, tá? Quem é o tipo de cliente, o tipo de perfil de cliente que está do outro lado da tela? Você já tem mais ou menos uma noção? É empresário? Pô, se é empresário, geralmente ele utiliza uma roupa mais social. Claro, tem alguns empresários que são mais despojados, mas a maioria dos empresários que eles trabalham com grandes empresas, que às vezes trabalham ali no perfil mais executivo, geralmente o pessoal utiliza roupa mais social, utiliza relógio, geralmente não utiliza muita correntinha. Então, o que é que você tem que entender? Quanto mais próximo você tiver da característica do seu cliente, melhor, porque ele vai sentir que você está no mesmo ambiente que ele. E você leva a sério, você se conecta com o primeiro espaço dele. Então, é muito importante. Ah, Ciro, mas eu não tenho esse estilo, não vou me vestir arrumadinho para poder agradar o cliente. Então, eu sinto muito. Isso aqui é uma técnica para aumentar a sua taxa de conversão. Eu acho muito importante. É diferente se você entrar numa reunião e entra um cara executivo, ele tá de blazer, tá com camisa social, e você entra lá com a camisa toda desgolada, uma camisa que tá ali toda bagunçada. Ele vai bater o olho em você, cabelo bagunçado. Ele vai bater o olho em você e falar, olha, nitidamente, inconscientemente, ele vai falar, esse cara não pertence ao meu ambiente, ele não conhece o meu cenário, não sabe como que funciona o meu tipo de negócio, eu não vou dar credibilidade. Isso é inconsciente, ele não vai verbalizar isso para você. Então, conexão é o ponto mais importante. Então, vestimenta, estilo de roupa que você veste, tem que estar alinhada com o padrão do cliente que você atende. Ciro, mas meus clientes são bem tranquilos. São pessoas que se vestem normal. Então, tranquilo, se veste igual a ele ali e você vai ver que vai gerar uma conexão maior. Outro ponto muito interessante, fale na mesma tonalidade que o cliente. Se o cliente fala mais rápido, você fale mais rápido. Se o cliente fala mais devagar e arrastado, fala mais devagar e arrastado. Então, você vai conectar nesses pontos, tá? Então, se é um cliente que ele vai direto ao ponto, é aquele cliente que ele vai direto ao ponto, ele não tem muito rodeio, faça do mesmo jeito. Vá direto ao ponto, entra nos pontos que você quer, porque ele tem uma mente já mais acelerada, ele não gosta de conversinha fiada, ele não gosta muito de rapó, vamos dizer assim. Existe, tá? Esse tipo de pessoa. E o que é um rapó que eu tô falando que ele não gosta? É simplesmente aquela pessoa que é muito alegre e gosta de conversar. Ele é um cara que não vai se conectar com esse tipo de gente. Ele é um cara que se conecta com a pessoa que é direto ao ponto. E só o fato de você se conectar nesse ponto, você já fez rapport, tá? Rapport é se conectar, independente de você ser um cara alegre ou um cara mais direto ao ponto, tá? Então esse é um ponto muito, muito importante. E aí tem o outro lado também, tem aquele cara que na hora que você conversa com ele, você já dá uma brincada, o cara brinca de volta, gera uma conexão muito legal. Eu já fiz várias vendas assim também, né? Onde eu vi que o cara tinha um perfil, o meu SDR, né? Eu lembro até de um cliente que o meu SDR marcou a reunião e ele já me deu a ideia, já falou assim, cara, ó, esse é um cliente muito alegre, muito despojado, pode entrar tranquilo na reunião e brincar com ele, que era um cara mais tranquilo. Eu entrei na reunião, foi dito e feito, eu entrei na reunião já, e aí, meu querido, como é que estão as coisas? Como que tá a correria aí na empresa? E já comecei meio que brincar, o cara se engajou demais e negócio fechado. A gente conversou, fez a negociação e o negócio foi fechado. Então é muito importante esse ponto. E a oitava dica que eu dou para você
sendo gestor, você sendo vendedor, crie o seu processo de vendas. O que é criar o seu processo de vendas? Para quem é o vendedor, ou seja, o próprio vendedor em si, você pode definir padrões do que você vai fazer. Exemplo, a criação de um roteiro básico com tópicos do que você vai perguntar durante a apresentação, do que você vai falar, é um modelo de processo. Então, por exemplo, várias vezes quando eu estou fazendo uma apresentação com o cliente, eu deixo do lado ali os meus tópicos do que eu tenho que perguntar, do que eu tenho que questionar o cliente para eu extrair a informação que eu quero. Só que eu não fico engessado ali. Eu tô aqui conversando com o cliente, de repente eu bato o olho e falo, tá, agora eu vou perguntar um pouquinho sobre esse ponto. O que seria esse processo na parte vendedor? Criar o seu roteiro, o passo a passo de como que você vai fazer as perguntas, quais são as perguntas que você vai utilizar, porque depois que isso vira um processo, depois que você executa isso várias vezes, você grava esse processo na sua cabeça e você consegue ter mais previsibilidade, né? Você consegue repetir o mesmo processo e saber o que está dando certo e o que está dando errado. Como gestor, aconselho muito também você ter o seu próprio processo de vendas aí na sua equipe, porque você consegue ter previsibilidade, você consegue montar um passo a passo do que deve ser feito cada membro da equipe em cada momento e você começa a medir, encontrar indicadores do seu processo atual. Então, você quer aprender como treinar sua equipe e criar processos de vendas para o seu time comercial? Então, clique aqui e me siga. Todos os dias eu posto dicas e conteúdos como este para ajudar você a melhorar a produtividade do seu time de vendas, tá? Então é só você clicar no botão aqui abaixo, entrar no meu perfil e me seguir para você receber avisos de todos os conteúdos novos que estão chegando por aí. Até mais, tchau, tchau.